Olá, caro Edson. Boa tarde, conseguimos. Boa tarde, sempre um prazer lhe rever, Prazer é todo meu, cara, Júlia. mesmo que virtualmente. Mas vamos superar isso, acho, rapidamente. Espero. Oxalá, Vamos conseguir, finalmente, né? Vamos esperar finalmente. mais um pouquinho, as pessoas estão chegando? Pois é. Enquanto isso, estabeleceremos uma comunicação virtual maravilhosa, né, Edson? Sempre. O que está faltando muito hoje é comunicação, não é? Comunicação saudável. O poder da fala. Você sabe que Eric Berne fala sobre os quatro poderes pessoais, eu achei fantástico isso. O poder mental, o poder de sentir, falar e agir. Quatro poderes pessoais que nós temos e absolutamente não sabemos utilizar bem. É verdade. Quanto potencial que nós temos. Muito. E a palavra, ela é poderosa, né, Edson? Eu tenho cada vez mais observado isso, o poder da palavra, né, da comunicação. Né? E a gente precisa utilizar ela melhor. Até para estabelecer esses necessários elos de compreensão um do outro, né? As pessoas Isso. hoje elas querem falar, opinar, ter posição sobre tudo, às vezes sem saber até do que está falando, mas tem que se posicionar, e mais não quer ouvir o outro, né? Então aí essa leva de cancelamentos, um negócio impressionante, né? Ah, eu vou te cancelar porque o que você falou eu não gostei. Mas, então Pois é. procura entender o que o outro está falando, procura, né, não passar. E a gente vê as pessoas partindo para o xingamento, isso é um absurdo, uma bobagem, mas enfim, tá bom, mas ouça, né, escute, avalie. Né? Nós estamos dando, nós estamos, acho que, dando um passo para trás. E essa exclusão afetiva é uma forma de violência, não é? Você exclui o outro a partir dos seus valores, do seu julgamento, dos seus critérios e visão de mundo, né, Edson? E a minha visão de mundo não necessariamente é a melhor, né? Não, é que as pessoas, o que a gente percebe, as pessoas elas tiram conclusões com base em fatos muito direcionados ou de só um lado e não procura e não quer entender o outro lado, o que pode ser de relevante do outro lado, para você poder começar a avaliar, né? Então, eu acho muito interessante as pessoas. Eu não vou mais ligar a televisão e ouvir tal jornal. Por quê? Porque o jornal está dizendo aquilo que eu não quero ouvir. Mas espera aí, escute, avalie. Não é o jornal que vai fazer a minha cabeça. Eu tenho condições de avaliar a informação, identificar se ela tem fundamento ou não. Não, mas ela falou uma coisa que eu não gostei. Tá bom, ela tem o direito de falar o que você não gostou. Agora, cabe a você avaliar se aquela informação é pertinente ou não, é verdadeira ou não. Ou seja, não, eu só quero ouvir aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu concordo. Então, isso afasta o conhecimento, né? Porque quando você só ouve aquilo que você quer, porque aquilo te conforta, você não aprende. Simplesmente não aprende. E é o que nós estamos vivendo, né? A verdade é essa situação que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo cada vez mais caótico, e que nós precisamos valorizar esses princípios que você tão bem nos ensina, né? Da tolerância, da busca da convivência, né? De buscar uma postura mais serena perante os fatos da vida. Esse ensinamento a gente precisa insistir nele, né? Eu acho que esse é um caminho importante. Eu li uma frase hoje que eu gostei muito, né? Essa frase diz o seguinte: nem todo ato de violência é agressivo. Nem todo ato de violência é agressivo, né? Então, a não violência, ela precisa ser colocada em prática, mas a partir da consciência. Você só se torna um instrumento da paz quando você tem a consciência da importância da paz.
E você elimina dentro de você atitudes que são violentas, através da palavra, através da atitude. Até o silêncio, Edson, pode ser violento, pode ser agressivo. O silêncio. Quando ele é sinônimo de menosprezo, quando eu ignoro a presença do outro, o valor que o outro possui, não é? Quando eu menosprezo essa pessoa, não valorizo essa pessoa. Então, o silêncio ele pode ser agressivo nesse viés, não é? Então, a importância da comunicação é o seu primeiro, a sua própria comunicação, o diálogo que você estabelece consigo, né? Qual é o diálogo que você tem consigo diariamente? E esse Não, diálogo essa, individual, ele se essa, exterioriza, né? e essa postura que você tem que ter do como se posiciona e como recebe, né? Como que você vai receber o outro? E o que Isso. você, como é que você vai se aproximar desse outro? Essa é uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho, né, na ouvidoria. Todos nós sabemos disso. Bem, vamos começar aqui. Acho que já estamos com a audiência aqui definindo, né? Nós estamos só fazendo um pequeno bate-papo aqui, inicial, um esquenta, né? Como diz o pessoal mais jovem, esquenta aqui. Mas é uma grande satisfação dividir esse espaço com você, Carla Júlia. E é uma iniciativa que a nossa presidente Adriana Alvim sugeriu, de nós começarmos a retomar. Eu digo retomar porque houve um período aí do fim de ano, enfim, e retomar o nosso movimento, né? O movimento de prevenção e combate aos assédios. Nós já temos a adesão de instituições e precisamos ampliar essa adesão. É um movimento que cada vez mais se consolida. Nós temos identificado iniciativas importantes em instituições como o CNJ, tribunais, o Poder Judiciário, até definindo a constituição de ouvidorias para as mulheres, né, específica para as mulheres. Aí sim, então nós vamos ter uma ombudswoman, até, ou um ombudswoman, né? Porque as pessoas confundem que o que vem depois do ombuds é o que se refere à pessoa que ocupa o cargo, a função, mas na verdade é o contrário, né? Se refere sempre ao outro. Essa é a mágica da ouvidoria. Nós sempre nos referimos ao outro. Então, os tribunais estão definindo as suas ouvidorias para as mulheres, exatamente para criar um ambiente de acolhimento a essas demandas que tem muita relação com a questão que nós enfrentamos no nosso movimento, né? A prevenção e combate aos assédios, onde as mulheres são realmente um número maior de vítimas destas práticas tão lesivas. E no nosso movimento nós estamos aprofundando cada vez mais o conhecimento da questão da segurança psicológica, né? Temos o nosso curso de capacitação especificamente voltado para o tema assédios e para nossa alegria teremos o reforço da presença da Carla Júlia nesse nosso curso, agora falando mais voltado para a própria pessoa, para como essa pessoa ela pode reagir e como ela sofre essas questões relacionadas ao assédio, né? Nós temos, desde o nosso primeira edição, já estamos indo para a sexta, do nosso curso relacionado à atenção das organizações para a questão do assédio, esse é o tema do nosso curso, que se insere no nosso movimento. Nós temos uma abordagem jurídica, mostrando as consequências para as instituições caso haja um assédio sendo praticado, qual o impacto que isso pode ter para essas instituições se elas nada fizerem ou se elas não combaterem essas práticas, não prevenirem essas práticas. Temos a questão corporativa, da comunicação corporativa, quão importante é as empresas, as instituições públicas também desenvolverem um processo de comunicação que dê essa sustentação à segurança psicológica, que vai além dos assédios, né? Vai no sentido de estimular a participação dos colaboradores, dos funcionários dentro das suas instituições, com as suas sugestões, ou seja, criar um ambiente, né, onde todos possam se sentir respeitados e importantes para o trabalho que essas instituições realizam. Temos uma abordagem psicológica com a psicóloga, que então trata exatamente das consequências psicológicas e como que a ouvidoria pode atuar, né? E agora com o reforço
da Carla Júlia, que ela vai explicar um pouco melhor esse nosso reforço que nós estamos tendo com a sua participação nesse curso, identificando as questões de autoestima, enfim, como essa dimensão pessoal é importante. O nosso movimento está no nosso site, espero que tenha sido regularizado o acesso, estava tendo um problema lá de acesso, mas lá vocês vão encontrar um guia, né, de orientação, uma carta compromisso e o selo que nós podemos utilizar com o logo, com a logomarca da ABO, junto com a entidade que apoia e também quer desenvolver esse tema junto às suas internamente dentro das suas instâncias, dentro das empresas e dentro das instituições públicas. É aberto para instituições públicas e para empresas. E o nosso curso também vem ao encontro dessa necessidade, né? Porque percebemos, e isso tem se demonstrado realmente uma verdade, que além de um curso que nós estamos realizando abertos, já fizemos alguns cursos in company, instituições que chamam, então, os nossos profissionais para realizarem esse curso voltado unicamente para o seu público interno. Então, é um grande movimento que iniciamos há 2 anos, temos acompanhado outras iniciativas que são importantes, fizemos no final do ano passado um evento muito interessante com a Escola Superior da Magistratura Federal, aqui de São Paulo, com o pessoal da Associação da Justiça dos Juízes Federais, uma participação com os desembargadores, juízes, funcionários. Foi muito interessante, mostrando que no âmbito do judiciário, especialmente federal, que nós tivemos esse acesso, esse tema está cada vez mais sendo debatido e com muita importância, dada muita importância para essa ação. Então, Carla Júlia, só faço esse primeiro introito, mas dando aí demonstrando a você a nossa alegria de tê-la integrada a esse movimento, você sempre esteve, mas agora com a participação direta nos nossos cursos de capacitação voltado para a prevenção e combate aos assédios, e como disse, nós estamos já organizando o próximo, que será a semana que vem, para que tenhamos então a continuidade desse importante processo. Por favor, Carla Júlia, qual você vai dar aqui um spoiler da sua participação nesse nosso curso? Ok, eu quero dar boa tarde, né, a todos que estão aí nos acompanhando na live, né? Adriana, nossa presidente querida, beijos, né? Inês, minha querida, um beijo para você, Luciana e todos que estão aqui nos acompanhando. Essa questão deste curso, eu fico muito feliz porque eu desenvolvi, comecei um trabalho aqui em Pernambuco sobre assédio moral, mas era um trabalho muito voltado para palestras e não um curso nesta formatação, né? Então é impressionante, eu estava fazendo uma retrospectiva, a grande oportunidade de estar integrando a equipe desse curso. Vocês imaginam que nós identificamos no nosso estado uma necessidade urgente. Isso não é uma questão apenas estadual, é a nível nacional. Que haja um aprofundamento nesse tema, mundial, exatamente, que haja um aprofundamento nesse tema, neste nível que a BO Nacional está propondo, né? E não apenas uma mera palestra conceitual, fazendo as referências conceituais, embora os conceitos sejam muito importantes. Há uma necessidade de compreensão dos papéis da área organizacional, quer seja pública ou privada. Qual é o papel da ouvidoria na questão da prevenção e combate à prática do assédio moral e sexual? Qual o papel da área de recursos humanos? O que o órgão pode fazer se ele institui e implanta uma cultura de prevenção e combate? E eu estou falando nisso porque, além de ser uma defesa da ABO Nacional, eu tive a oportunidade de acompanhar órgãos que não tinham uma política preventiva e de combate e que teve que elaborar um plano de ação sob a atuação do Ministério Público e do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tive essa experiência aqui em Pernambuco e não foi fácil para esses órgãos, né? Inclusive, teve um órgão que precisou implantar uma ouvidoria para receber as denúncias de assédio moral.
Então, veja a importância de um curso desse. A ABO Nacional está possibilitando um curso onde eu vou ter várias dimensões da prática e combate à questão do assédio moral, e em relação à questão da prevenção, e os ouvidores, sobretudo, os gestores públicos, são nosso público, deveriam estar muito interessados nesse curso, tá certo? Porque a partir de uma política de prevenção, você combate o assédio moral que está instalado indevidamente no órgão. Então, é melhor que a organização estabeleça um plano de ação, e nesse plano de ação deverá contar não apenas a questão de palestras, mas a disseminação da cultura preventiva e do combate aos diversos tipos de assédio, e uma política de cultura, de implantação, não é fácil dentro da organização. São muitas etapas, não é? Eu tive a oportunidade, Edson, de capacitar numa reunião promovida pelo Cefosp, é o Centro de Formação do Servidor do Estado aqui em Pernambuco, a área de recursos humanos de todo o Estado de Pernambuco, sobre a questão de assédio moral. E me chamou muita atenção as perguntas que foram formuladas, a necessidade da área de recursos humanos ser devidamente instrumentalizada e ter a formação na área de assédio moral, de prevenção e combate. Quer dizer, foi uma manhã inteira nós discutindo sobre esse tema de assédio moral e sexual. Então, veja como é pertinente esse curso. Eu estou batendo nessa tecla. Imagine vocês que nós pudéssemos, como multiplicadores dessa ação da ABO, nós compartilharmos este curso para toda e qualquer organização pública e privada do Brasil. Seria uma ampliação do trabalho muito importante, porque isso é importante para a BO. Então, eu vou aprender o que é assédio moral, o que não é assédio moral, como identificar um processo de assédio moral dentro da organização, quais as consequências do assédio moral para a organização como um todo, e eu vou aprender a me fortalecer como profissional e como servidor, público ou privado, para enfrentar esse processo. Então, neste módulo que nós iremos trabalhar a questão da autoestima, nós iremos trabalhar a questão da autoimagem, do autoconceito, o que a autoestima faz por você a nível do clima organizacional dentro da organização, como a organização pode fortalecer a autoestima do servidor como um todo, para que a prática do assédio moral se torne exceção e não regra dentro da organização. Então, se a prática do assédio moral e sexual se torna exceção, então você está fortalecido organizacionalmente. Você vai eliminar a questão do assédio moral organizacional. Quando extrapola a esfera individual, quando a organização toma conhecimento da existência da prática do assédio moral e não intervém, não é? Eu me lembro de uma situação, Edson, que nós recebemos uma denúncia contra uma gestora do Estado e que nós tivemos que conversar com o presidente do órgão onde essa gestora trabalhava. A resposta que o presidente nos encaminhou à Ouvidoria Geral do Estado era pior do que a denúncia que foi formulada contra ela. E eu tive que explicar a ele, não é, quais foram as ações que a organização tomou a partir do conhecimento da existência da prática do assédio moral. E a resposta que ele me deu na época que eram verdadeiras as denúncias de assédio moral. Veja que caso, não é? Como orientar um gestor desse? Então, a ABO está se predispondo a orientar os gestores governamentais, né? Para que eles não sejam responsabilizados pela omissão de não terem feito a intervenção no tempo devido, não terem tomado as providências cabíveis diante de uma denúncia tão grave. Porque assédio moral, no banco de dados da ouvidoria, é uma denúncia gravíssima. E ela precisa ser enfrentada, eu não posso engavetá-la como gestor máximo da organização.
Pelo contrário, eu tenho que averiguar. Muitas vezes é necessário instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, o banco de dados da ouvidoria é fundamental. A informação que a ouvidoria registra no seu banco de dados sobre assédio moral deve ser minuciosamente detalhada. Veja o poder da comunicação e da informação. Então, eu estou devidamente capacitada como servidor ou servidora de uma ouvidoria, eu faço a entrevista, faço a escuta, pormenorizo todas as informações que são necessárias para que esta denúncia, este processo possa levar adiante e possa ser devidamente averiguado. Porque a denúncia, a priori, nem é verdadeira, nem é falsa, enquanto não houver apuração da denúncia. E essa apuração não é feita pela ouvidoria. Ela é realizada pela área de controle interno da organização. Então, entra aí a área de recursos humanos, assessoria jurídica e todas as áreas que possam, de uma forma interdisciplinar, colaborar para a devida apuração. Então, veja, se lá atrás eu não registrei devidamente esta denúncia, eu não tipifiquei no banco de dados e esta denúncia não vai constar no meu relatório subsidiando determinadas decisões a nível de gestão, então o processo continuará truncado, porque não tem a complementação das informações. Quantas dessas denúncias são arquivadas? Porque foram mal formuladas. O cidadão que chegou na ouvidoria não sabe distinguir o que é assédio moral e o que não é assédio moral. E tem um detalhe, denúncia nunca poderá ser subjetiva. Ela tem que estar sujeita à comprovação de fatos, detalhadamente, minuciosamente. Então, veja que um curso desse vai dar orientação a nível de procedimentos, até a política que deveria ser implantada dentro da organização, gerando um clima organizacional saudável. Porque cá entre nós, ninguém merece ser alvo de assédio moral, não é, Edson? Ninguém merece. Com certeza. E se O problema restar é que essa... as pessoas sofrem um assédio, É, às vezes acham que o problema é dela, né? isso, Isso é muito comum. Não, será que eu sim. fiz alguma coisa para despertar essa ação? Especialmente com as mulheres, isso acontece muito, né? Tenho depoimentos de mulheres dizendo, puxa, eu estou sendo... Isso é assédio sexual? Será que eu fiz alguma coisa? Dei a entender que essa pessoa poderia ter essa iniciativa? Ela se culpa. É uma coisa terrível isso. E acontece muito, porque exatamente esse é o nosso propósito, né? Enfrentar o tema. As pessoas Isso. sofrem, elas se sentem isoladas, solitárias, elas têm medo de comentar até em casa, elas vão sofrendo caladas, e também dentro da instituição, elas olham e não veem para onde se socorrer, quem pode socorrê-la. Então, é esse o movimento, né? Exatamente isso que você está posicionando. Nós precisamos despertar esse tema. Interessante, quando nós lançamos o movimento, foi em 2020, tínhamos alguns casos muito famosos, que ganhou uma projeção internacional, que ocorreu nos estúdios de Hollywood, com diretores de estúdios de Hollywood. De repente, começa a acontecer aqui escândalos que ganharam os jornais, a mídia social, enfim, um grande debate, porque envolveu grandes empresas de comunicação no Brasil. Na área esportiva, tivemos a derrubada de um presidente, né, do caso da CBF, e assim foi, começou a crescer cada vez mais o conhecimento de situações terríveis que eram praticadas. E sempre é uma mulher corajosa, no que aconteceu nesses casos, uma mulher corajosa que denuncia e depois chama. E aí você vê como isso acontecia de forma natural e ampla dentro daquela instituição. E é esse o ponto. Nós temos que mostrar que, olha, tem que avaliar com toda a importância, porque é um tema extremamente difícil
e que não podemos aceitar e que as instituições têm que estar preparadas, porque a vítima ela se sente completamente solitária às vezes, né? E isso aprofunda ainda mais. Eu vi casos em empresas em que mulheres desenvolveram síndrome do pânico, né? Depressão. E só para terminar, antes de voltar a palavra a você, porque estamos contextualizando esse tema, há cerca de 10 anos atrás, acredito, vamos para 10 anos, quando nós começamos a participar da IOA, da International Ombudsman Association, eu conversando com a presidente à época, puxa, no Brasil as nossas ouvidorias estão muito mais focadas no consumidor ou no usuário do serviço público. E vejo que aqui nos Estados Unidos a ouvidoria organizacional, o ombudsperson, é voltado para dentro das instituições. E aí ela me disse, gozado, né? Então no Brasil precisa ter ouvidoria mais focada em consumidor, porque as empresas não respeitam os seus consumidores. Aqui não, nós estamos preocupados com o ambiente organizacional, porque isso afeta duramente as empresas sem que elas saibam, né? Por isso que nós temos esse movimento mais forte voltados para o ombudsman organizacional. E viemos cada vez mais tratando desse tema, mas muito lateralmente. Com a ideia do movimento, nós vamos aprofundar, nós vamos entrar de forma muito mais efetiva nesse tema, porque ele é muito, muito importante pelas causas, né? Pelo que ele gera, porque esse tema da segurança psicológica, que é uma visão mais ampla, mas a perversão dos assédios é extremamente grave. Então, é essa a nossa intenção, e agora essa dimensão que você está dando, Carla, vem exatamente ao encontro das nossas necessidades. Pois é, e essa questão do adoecimento no ambiente de trabalho, ela precisa ser erradicado, tá certo? Independentemente de ser esfera pública ou privada. Então, os diversos setores, as diversas áreas da organização precisam ser capacitadas devidamente. O adoecimento no ambiente de trabalho faz com que haja pouca produtividade ou mesmo nenhuma produtividade de alguns trabalhadores. Eu tive a oportunidade, Edson, de atender pessoas assim, que foram vítimas do próprio assédio moral e ou sexual, e eles se afastaram do ambiente de trabalho, se tornaram inutilizados no ambiente de trabalho. Teve uma experiência muito interessante, eu fui dar uma palestra sobre esse tema num órgão do Estado, e entre as pessoas que estavam escutando a palestra, tinha uma vítima de assédio moral. Eu tinha recebido a denúncia de assédio moral naquela organização. Quando eu terminei a palestra, a pessoa levantou a mão e disse assim, eu já perdoei a minha assediadora, mas estou há 2 anos inutilizada. Olha, era uma pessoa acadêmica que tinha mestrado, que tinha trabalhos científicos publicados. Então, a atuação do assédio na dimensão individual e psicológica varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que conseguem enfrentar melhor, tem outras não. Essa pessoa estava sob medicamento psiquiátrico e há 2 anos não conseguia absolutamente nem pegar numa caneta para escrever. Então, o presidente do órgão estava na primeira fila nos escutando. Então, o que foi que ele fez? Ele nos solicitou para capacitar toda a organização. Isso que a ABEL quer fazer agora em âmbito nacional. Então, a partir daquele momento, se viesse a acontecer um processo de assédio moral, seria exceção, porque todos entenderiam efetivamente o que era assédio moral, o que era assédio sexual e como prevenir. Então, imagine você que uma pessoa que adoece no ambiente organizacional, qual o recurso que ela tem? Como ela será ouvida? Será que esse processo, essa denúncia terá efetividade? Será realmente solucionado? Muitas vezes esbarra no engavetamento, na falta de credibilidade quanto ao teor da própria denúncia. Então, era melhor que a organização atuasse preventivamente, porque no combate, o assédio já está instalado dentro da organização. O que fazer diante do combate? É possível? Claro que é possível, mas não é melhor prevenir?
Não é melhor você implantar uma cultura de paz, uma cultura de uma boa comunicação, um clima organizacional saudável entre os profissionais dessa organização, através de uma comunicação não violenta, ou seja, todos seriam capacitados sobre o que é, o que não é assédio moral, qual é a função de um gestor, o que é um gestor, quais são as demandas do próprio gestor. Nem tudo é assédio moral. Muitas vezes se confunde muito o que é e o que não é assédio moral. Você cobrar assiduidade, pontualidade, isso não é assédio moral. Mas no cenário do senso comum do trabalhador, muitas vezes ele se sente assediado. Então, o curso tem por objetivo esclarecer nuances práticos, não apenas teóricos, mas práticos, né? E no nosso módulo, nós vamos fortalecer o empoderamento, quer seja masculino ou feminino, o autoempoderamento. O que eu posso fazer diante de um processo de assédio moral? Como enfrentar um assédio moral? Me lembro de uma vez, de uma pessoa que disse assim, a partir do momento que eu li a cartilha de assédio moral do Estado, eu enfrentei a minha assediadora. Era uma servidora de um hospital público. E ela mencionou isso. Então, veja, uma cartilha de assédio moral é muito importante. Nós estamos com esse objetivo também, não é, Edson? De elaborarmos a nossa cartilha de assédio moral. Existem inúmeros artigos que a ABO já publicou na sua revista científica, nos 4 números da revista científica, vocês encontrarão artigos sobre assédio moral. Então, veja que a ABEL se preocupa com isso, claro. E esse objetivo é o objetivo de formar uma consciência coletiva, não apenas individual. Será que eu sou culpada por estar sendo vítima de assédio moral? Será que a culpa é minha por eu ter sido escolhida? Por que eu fui escolhida em detrimento dos demais membros da minha equipe? Por que eu? Por que comigo? Quantas vezes nós escutamos argumentos assim? Por que essa pessoa não consegue perceber e admitir o meu capital? Olha, uma coisa interessante, nós somos o capital intelectual da nossa organização. Eu gosto desse termo, você gosta, Edson? Muito. Capital intelectual. Nós somos o capital intelectual. Isso é um poder fenomenal. Ou seja, eu preciso me conscientizar que eu tenho uma trajetória profissional dentro da minha organização e eu preciso ser reconhecida por essa trajetória profissional. Mas aí vem a pergunta: eu me reconheço no meu valor? Neste capital intelectual que estou me dizendo ser, eu tenho conhecimento e reconhecimento do meu poder, das minhas habilidades e competências intelectuais, nas diversas dimensões. Eu sou uma pessoa líder que consigo influenciar as pessoas através do meu conhecimento, através das minhas habilidades e competências. Veja a importância. Você empoderar o outro é fantástico. É fantástico. Você ajudar outras pessoas a se tornarem líderes, não é? Através desse autoconhecimento, desse autorreconhecimento, autoconceito, sua autoimagem. Então, o que você diz não me define, meu amigo. Eu já tenho minha própria definição. Ou seja, sua avaliação sobre minha competência não necessariamente me avalia definitivamente. Isso quer dizer que se alguém disser, Carla Júlia, você é incompetente, eu vou acreditar que eu sou incompetente? Onde está a minha autoimagem, meu autoconceito? Eu tenho a consciência, a clareza da minha competência profissional. Então, me desculpe, você não me define. Simples assim. Então, saber valorizar essa trajetória profissional, alavancando o seu autoconceito, sua autoimagem, é o objetivo da nossa fala nesse curso, tá certo? O que eu escolho diante de um processo de assédio moral? Continuar eternamente vítima do assédio ou enfrentar a prática do assédio moral? Olhe, o poder pessoal é algo incrível. Você pode, através de sua postura, inibir um assediador. Porque você tem autoconsciência de quem você é. Você sabe de sua competência. O outro simplesmente não lhe define.
Então, isso é um poder fenomenal. Essa autoconsciência. Isso não quer dizer que nós não estejamos sempre em processo de autoaprimoramento, de aprendizado, mas eu tenho que saber quem sou eu hoje. Então, a nossa fala neste curso sobre a prevenção e combate ao assédio moral e sexual tem esse objetivo do autoempoderamento, do que fazer diante de uma prática de assédio moral, como você ressignificar as suas perdas, os seus traumas, suas angústias existenciais, porque é possível ressignificar. É possível fazer uma nova leitura sobre tudo aquilo que lhe afetou, lhe impactou profundamente, lhe desestabilizou emocionalmente, porque nós somos seres emocionais, acima de tudo emocionais. Dificilmente nós agimos pela razão. Então, as pressões internas e externas nos impactam profundamente, mas eu tenho um poder de escolha. Eu escolho o que essa situação vai gerar na minha vida. Eu escolho o que eu faço com esse processo. Eu escolho como enfrentar essa denúncia. Eu escolho o que fazer diante de um assediador. E aí vem aquela pergunta: toda denúncia precisa ser respondida? É claro! Se ela foi formalizada através do banco de dados de uma ouvidoria pública ou privada, meu amigo, responda, independentemente da veracidade ou não dessa denúncia que foi formulada. Você tem o dever de responder. E o denunciante tem o direito de denunciar. Olha aí, são dois extremos. Certa feita, um denunciado me perguntou: eu sou obrigado a responder uma denúncia? Eu disse: é sim, porque se não responder, encaminha para o Ministério Público. Então você escolhe o que você quer fazer. Responda muito bem respondida a denúncia, tá certo? Então eu tenho o direito de denunciar com base em fatos reais, detalhamentos da denúncia. Denúncia não é a mesma coisa que reclamação, são esferas distintas. Na denúncia, eu tenho que comprovar o teor da denúncia para que eu possa formulá-la e nunca utilizar o banco de dados de uma ouvidoria para questão pessoal. Eu quero prejudicar este profissional, este servidor, este trabalhador, vou formular uma denúncia apócrifa. Isso é possível acontecer? É possível acontecer. E aí, veja, eu recebi denúncias apócrifas, tá certo? Então, é importante você compreender o papel da ouvidoria no cenário organizacional, como elo de intermediação entre cidadão e gestão. É um banco de dados fenomenal, sob o olhar do ponto de vista do cidadão. Então, se eu opto por formalizar uma denúncia, eu tenho que estar com minhas provas. E não é fácil você comprovar um processo de assédio moral, não é, Edson? Não é fácil. Não é assim? Não, E aí por isso você que esbarra na dificuldade. Sim, diga. essa sua abordagem, ela vem e se encaixa perfeitamente no nosso objetivo, né? Porque você está tratando sobre o lado da pessoa que sofre. E está dizendo para ela: você precisa ter consciência do seu valor, né? Eu já ouvi isso e eu concordo. As pessoas não têm preço, elas têm valor. Então elas têm que identificar o seu valor, né? Essa visão da sua abordagem da autoestima. Porque se a pessoa é firme, ela não se abala. Ou se vai se abalar, ela tem mais resistência de reagir, né? Porque é isso que nós precisamos. Nós temos um foco muito voltado para a estrutura da instituição, para a importância da instituição avaliar, identificar estas posturas tão terríveis e tomar providências, né? Mas agora você entra na abordagem olhando para a pessoa, falando: olha aqui, vamos nos fortalecer, vamos estimular a sua autoestima, porque aí os efeitos serão menos danosos e vamos poder reagir de forma mais firme contra estes abusos que possam vir a ser cometidos. Aí você inverte o processo. Acho muito interessante isso. Você inverte o processo.
O assediador passa a ser pressionado, e não o contrário, né? A vítima tem mais um poder de agir, e aí acontece, né, algo que a gente tem visto. O assediador, ele imediatamente reage, às vezes de forma muito covarde. Não foi assim, não é aqui. Ou seja, aí a gente coloca ele no lugar devido, lugar que ele merece estar, né? Não do poderoso, porque geralmente é o poderoso que pratica mais o assédio, especialmente sexual, né? Peraí, você não tem poder não, meu amigo. Aqui agora nós invertemos esse jogo. E aí colocá-lo na condição que ele merece estar, de ser acusado, dele entender que, olha, os efeitos do que você fez, você vai sofrer esses efeitos. E é o que tem acontecido, né? Então, poderosos diretores de Hollywood, poderosíssimos diretores de Hollywood, poderosíssimos diretores de uma grande emissora de TV, o poderosíssimo presidente dessa entidade futebolística, foram exonerados e tiveram que se explicar, né, em uma situação constrangedora, porque eles causaram isso. Então, nós estamos invertendo esse jogo. A sua postura mostra isso, né? A vítima ela vai reagir e a instituição vai estar com ela. E aí o assediador vai ser colocado na posição marginal que ele merece estar. Isso. E outra coisa, informação, conhecimento é poder. É poder. Quando você tem conhecimento fundamentado, profundamente refletido, você se empodera. Então, imagine um aluno participando deste curso de prevenção aos assédios e combate aos assédios, você vai se empoderar deste conhecimento. Então, você vai aprender a distinguir o que é, o que não é, como enfrentar um processo de assédio moral, quais são os recursos que a organização disponibiliza. Até isso você vai aprender a fazer a leitura, não é? Então, você vai ter uma visão crítica. Então, eu escolho agora não ser mais vítima, não continuar mais vítima do assédio moral. Eu enfrento agora qualquer processo de assédio moral, porque eu tenho um conhecimento. E esse conhecimento está me dando estrutura emocional, me fortalecendo emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Olhe, todos os entes que você queira incluir na lista, tá certo? E outra coisa, uma mulher empoderada saia da frente, porque, olha, ninguém segura ela, ninguém. Estou falando da mulher que estamos ainda no mês, né, que comemora o Dia Internacional da Mulher. Mulher, se empodere, tá certo? É isso mesmo. Se empodere da esse é o força que chamamento, você tem. esse é o chamamento que você traz para esse nosso curso, né? Esse chamamento. Mulher, vamos, Isso. você tem força, mulher, vamos enfrentar. Tem força. E outra coisa, use sua palavra. Lembra dos 4 poderes? Pensar, sentir, falar e agir. Se empodere dos 4 poderes. Quem se comunica bem tem muito poder, tá certo? Então, eu vou aprender a fazer a leitura corporal, que é outra habilidade que poucas pessoas têm. Eu vou ler nas entrelinhas o que ele não está dizendo, mas que a conduta, a postura corporal dele diz. Porque o silêncio pode ser ferino, o olhar pode ser um estilete, né? O olhar ferino, que atravessa a alma, que lhe denigre. Então, veja, você vai aprender a fazer essa leitura e você vai se blindar diante desse processo. Isso não é um poder fenomenal, o poder do conhecimento? É. Então, veja, esse curso, eu estou fazendo propaganda mesmo, viu, Edson? Esse curso é maravilhoso, porque reúne várias dimensões. Olha, você não vai sair da mesma forma que entrou no curso, simples assim. Você vai sair com um degrau a mais no seu progresso intelectual, moral, afetivo e espiritual. Tenha certeza disso. São as diferentes dimensões. E agora você, como líder nato, você vai influenciar outras pessoas. Porque o papel do líder não é influenciar,
Só que você vai influenciar positivamente, porque teve todo o conhecimento do curso de prevenção e combate aos assédios. Então, meu amigo, minha amiga, não perca a oportunidade, não perca. Eu descobri isso, você sabe que eu estou aposentada, mas eu descobri, certa feita Aposentada? na minha Você é vida, aposentada? é Não, não, não. Você aposentadíssima. não está aposentada, não. Eu descobri há muitos anos atrás que conhecimento era poder, né? Eu sofri 4 processos de assédio moral, simples assim, tá certo? Então, de vítima, eu escolhi enfrentar, enfrentar. E do enfrentamento, eu escolhi influenciar, tá certo? Então, isso pode com todas as pessoas, né? Essa está na minha frente aqui, mas é uma pessoa maravilhosa que me influenciou muito. Inês é outra pessoa que eu tiro o chapéu para ela. Essa querida Adriana Alves, olha, é uma pessoa que a gente tem que aprender com ela. Luciano, o que dizer dela? Não tem nem palavras para falar sobre Luciana. E tantas pessoas que compõem esta equipe fenomenal da ABO Nacional. É um time de elite. Eu digo que é um time de elite, tá certo? É um alinhamento conceitual, intelectual e espiritual impressionante. Então veja que essa campanha que a ABO pretende realizar e que está realizando desde 2020, ela precisa cada vez mais se ampliar em âmbito organizacional. E você que está assistindo a nossa live, pode ser um instrumento dessa ampliação, não é, Edson? Compartilhando a campanha da ABO, compartilhando os nossos cursos, participando das nossas revistas científicas, acompanhando os artigos que a ABO publica, os livros que a ABO publica, as lives que a ABO realiza. Enfim, a ABO está sempre em prol do progresso, da prosperidade organizacional, das ouvidorias, e veja o quanto que a gente pode trabalhar em benefício da cidadania, enquanto instrumento da cidadania. Então, é um poder fenomenal. Existe uma coisa que se chama propósito. No propósito, eu sei por quê, para quê, como e quando fazer na minha vida. Eu tenho um propósito, eu tenho um ideal de vida, eu trabalho em benefício desse ideal, eu tenho claro quais são os meus objetivos, quais são os passos e estratégias. Então, é fenomenal quando o ser humano tem clareza do seu propósito de vida. Chega de tanto adoecimento emocional, tá certo? Tantas pessoas candidatas à prática do suicídio. Veja, a vítima de assédio moral e sexual pode vir a praticar o suicídio no último estágio de desespero. E é isso que a gente quer evitar. Quer evitar esse adoecimento, esse sofrimento emocional, psicológico profundo, né? Pessoas que estão adquirindo transtornos mentais, nosso querido Edson, adquirindo, adoecendo. A síndrome de burnout você adquire dentro do ambiente organizacional, infelizmente. E é isso que precisa ser banido. Eu não mereço passar 20, 30 anos num clima organizacional doente. Eu preciso que meu clima organizacional seja saudável. Eu preciso ser reconhecida como capital intelectual da minha organização. Eu preciso me sentir motivada, estimulada a produzir e contribuir cada vez mais. E que meu talento não seja enterrado. Que eu seja impedida de produzir e contribuir no cenário organizacional. Que isso não aconteça mais. Então, para isso, é uma consciência coletiva organizacional que a gente pretende alcançar. Consciência coletiva da minha organização. A individualidade extrapola a individualidade e agora alcança a organização. Então, nas políticas de prevenção e combate aos assédios, isso faz com que todos nós alcancemos uma consciência coletiva. Enquanto isso não acontece, que eu trabalhe minha consciência individual. Eu não vou esperar que seja implementada uma política e eu não tenha minha consciência individual. Eu não sou fomentadora, não sou instrumento, eu não influencio as pessoas, então eu vou desenvolver minha consciência individual. E minha consciência individual vai impactar outras pessoas também. É o poder da ação. É como se diz, de boa intenção o inferno está cheio, né?
Então, a gente não precisa do inferno cheio de boa intenção, nós temos que partir para a ação. Então, a BO tem um conjunto de ações planejadas e que essas ações têm por objetivo colaborar, contribuir para a esfera organizacional. E nesse âmbito temos também um público privilegiadíssimo que são as ouvidorias. As ouvidorias reúnem um poder fantástico, procedimental, técnico e humanizado. Ou seja, minha ouvidoria se diferencia pela competência e qualidade do atendimento. Então, ali existem encontros. E aí, agora eu vou falar uma frase que eu acho linda: uma alma, quando toca outra alma, jamais permanece a mesma. Uma alma, quando toca outra alma, jamais permanece a mesma. Por quê? Porque você interpenetrar o que o outro não diz, mas que está na sua alma, não é para todo mundo. Então, nós costumamos dizer: ser ouvidor não é para quem quer, é para quem pode, que tem capacidade como ser humano de escutar e não apenas ouvir. Escutar. Na Né? verdade, nós temos aqui alguns comentários, vários comentários. A Dani Ventura fala do agente multiplicador. Nós somos agentes multiplicadores de um tema que é profundo para nós, que aí a Adriana Alvim alerta, a dignidade humana. Nós somos multiplicadores de ações que valorizam a dignidade humana. Isso. Em um dos nossos encontros, né, alguém fez uma oração, falava que ouvidor é uma palavra muito interessante, muito profunda, porque nós vamos ouvir a dor. Né? Ouvir. Capacidade de ouvir a dor. É evidente que em uma demanda, uma reclamação sobre um serviço, sobre um produto, é uma dor que afeta a questão daquele consumidor, daquele usuário. Mas quando nós estamos falando nesse nível de atendimento, né, de combate a assédios, de prevenção, aí a dor profunda. Né? É do profundo. Eu aprendi com uma pessoa que sofreu essas práticas tão terríveis. Ela falou: eu sou uma sequelada. Né? Sequelas profundas que se aprofundam na minha alma, e você falou em alma. Né? Olha que coisa impressionante isso, que terrível, né? Eu sou uma pessoa sequelada. Eu já não sou mais a mesma nas minhas relações pessoais dentro de casa. Isso afetou minha relação conjugal, isso me afetou a minha relação dentro da minha família. Veja a profundidade desta dor, né, que nós estamos aqui salientando e demonstrando a importância de termos essa abordagem continuamente. Nós estamos aprendendo. Né? Aquela conversa que eu tive há alguns anos atrás com a presidente da IOA mostra que o quanto a gente tem que evoluir. Eu aprendendo sempre, né? Identificando essas dores e qual o papel da ouvidoria, dos ouvidores, das ouvidoras nesse processo. Né? Nós estamos cada vez mais escalando temas que os nossos ouvidores, ouvidoras enfrentam e que precisam também ter suporte. Né? Na semana dos ouvidores, que nós comemoramos na semana passada, o Dia Nacional do Ouvidores, tivemos uma semana, né, tratando de temas muito interessantes, né, do estresse, dessa preocupação de oferecer a essas pessoas, né, condições de efetivamente terem força para superar dificuldades que são inerentes cada vez mais a esse mundo tão conturbado que nós vivemos. Acho que é esse o caminho que nós estamos trilhando e que tão bem a Carla Júlia nos apresenta. Né? Acho que vai ser um grande momento para todos nós termos essa incorporação dessa visão de valores, de princípios que dignificam o ser humano. Eu acho que esse é o nosso caminho. Cara, eu tenho preocupação com a ditadura do tempo que o Instagram nos impõe, mas ainda temos tempo para suas considerações, para que a gente possa dar um fecho nessa nossa
nessa live motivadora, para mim, pelo menos, tem sido muito motivadora desse processo que nós estamos vivendo e que precisamos fortalecer cada vez mais. Pois é, então, admitir a existência da dor, enfrentar as causas da dor, saber o que fazer com essa dor e como ressignificar esses traumas que se instalaram na sua mente, esse é o objetivo do que nós iremos abordar em um dos módulos do nosso curso. O curso de prevenção e combate aos assédios vai lhe fortalecer no campo conceitual, teórico, prático, para que você possa ressignificar toda e qualquer outra experiência que tenha lhe afetado emocionalmente, ou para que você possa ajudar outras pessoas a ressignificarem. Então, seja você um instrumento de compartilhamento dessa importante ação da ABO, que vai ocorrer nos dias 30 e 31 desse mês. Então, vamos participar do nosso curso, vamos divulgar este curso e vamos fortalecer essa rede de ouvidores em âmbito nacional. O que eu faço impacta em você, o que você faz impacta em mim, nós nos impactamos mutuamente. Então, dignificar a questão da dignidade humana, intensificar a qualidade humana dos atendimentos, é um norte, que é um desafio para todos nós. Que cada encontro seja um verdadeiro encontro de uma alma com outra alma. Obrigada, querido Edson, pelo convite. Muito obrigada, viu? Não, Em participar dessa live. nós é que agradecemos sempre, né, esses ensinamentos que são tão importantes para nós. E desenvolver sempre, né? Como diz a Kelly, ouvidores em ação. Nós temos que estar sempre em ação, nos motivando e motivando, porque esse é o nosso destino, é o nosso propósito. Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais esse âmbito da convivência humana, da convivência institucional. É para isso que existimos, para isso que os nossos ouvidores, as nossas ouvidoras se esforçam diariamente. E a nossa associação, com o apoio de tantos amigos que têm essa convicção como nós temos há 27 anos, esse é o nosso propósito. Nós vamos caminhar e avançar e, felizmente, conquistar mais e mais espaços no sentido de humanizar este mundo tão difícil. Eu que agradeço, Carla Júlia, e vamos para o nosso curso, agora na semana que vem, com esse importantíssimo reforço às nossas professoras, que é a Flávia Lepic, na área jurídica, a Luciana Bertacchini, nessa comunicação corporativa, a Jussara Sartini, a psicóloga, e a Lumena, pela ouvidoria, trazendo a sua experiência no âmbito público, mas também com essa dimensão para a iniciativa privada. Vai ser um grande momento ter você, Carla Júlia, agora a este time de mulheres tão significativas para a nossa história da ABO. Mulheres empoderadas. Sempre. Eu sou aí o servo dessas mulheres fantásticas. Bendito és entre as mulheres. Sempre. Sempre. Um abraço virtual, meus queridos, muito obrigada por terem nos escutado até agora. Muito obrigada pela participação nesta live. E nós é que agradecemos. Um abraço a todos. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau.